Agora sim! Oi, crianças! Eu estava aqui tão envolvida na minha pequena reforma que nem prestei atenção que vocês já tinham chegado. Então, olá, crianças pequenas e grandes! Sejam bem-vindos ao canal Ivistela Lições Bíblicas. Sejam bem-vindos, crianças, mesmo estando assim, equipada para a reforma. Nem vou trocar a minha roupa, vou ficar assim mesmo para a nossa conversa de hoje. Até porque hoje nós também falaremos sobre reforma. A reforma que aconteceu na igreja há 503 anos atrás. Mas não foi uma reforma no espaço físico, no templo, no prédio da igreja. Foi uma reforma muito especial e importante, que eu já vou explicar para vocês, A reforma é uma coisa muito importante, porque reformar significa voltar ao que era, fazer uns ajustes aqui e ali para que fique do mesmo jeito que era no começo. Como que eu acabei de fazer aqui na minha casa, a parede estava suja, o buraco muito grande, então eu dei uma arrumada e pintei e voltou ao que era. Isso é reformar. E foi exatamente isso que precisou acontecer na igreja. A igreja precisou voltar aos princípios. Ela precisou voltar ao que era no comecinho dela, que foi lá no livro de Atos, quando a igreja começou. E então, essa reforma que aconteceu na igreja não foi uma reforma no espaço físico, como a Tivistela falou. Foi uma reforma no coração e nas mentes das pessoas. Porque nós somos a igreja de Cristo. E vocês podem estar perguntando, reforma protestante? Tá bom, Tivistela, você já explicou o que é reforma, mas e protestante? Protestante vem da palavra protestar, reclamar sobre algo que não está certo ou algo que alguém não concorda. E foi exatamente isso que aconteceu alguns séculos atrás, Deus usou pessoas, não foi apenas mas foram várias pessoas para trazer a igreja de volta para o seu prumo, para o seu propósito. E aí então Deus usou algumas pessoas antes, durante e depois. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma pessoa em especial, que também é conhecido como o pai da reforma protestante. Um homem que foi tremendamente usado por ele. Talvez você já tenha ouvido falar Martinho Lutero, um alemão. Sim, ele estava se preparando para se tornar um grande advogado. Mas em um dia de muita chuva, enquanto ele estava no meio daquela tempestade horrível com raios e trovões caindo sobre ele, ele ficou tão apavorado, tão assustado, que ele clamou em alta voz: Senhor, se o Senhor me livrar nesse dia e poupar a minha vida, eu me tornarei um monge. E não é que foi exatamente isso que aconteceu? A partir daquele dia, Lutero esqueceu a história de ser advogado e se tornou um monge. Então, quando ele se tornou um monge, algumas coisas começaram a acontecer. Porque como monge, ele tinha acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Como assim, Tivistela? Todo mundo tem acesso à Bíblia. Nananina não. Naquela época, também conhecida, como a época das trevas, naquela época o povo não tinha mais acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, estava restrita apenas aos líderes religiosos. Então, as pessoas não podiam ler a Bíblia. Eles só ouviam aquilo que os líderes diziam para eles. As pessoas também não podiam se achegar livremente mais a Deus.
O líder é que apresentava as petições e as confissões deles diante do Senhor. Ou seja, a igreja tinha se desviado dos seus propósitos, porque a Bíblia diz que há apenas um mediador, Cristo. Não precisamos de outras pessoas para mediar as nossas orações. E que a palavra de Deus revelada, ela deve ser acessível a todos para que nós possamos conhecê-la. Porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, naquela época, as pessoas não tinham mais essa liberdade de acesso à Bíblia e nem tampouco para falar com Deus. E aí, quando Lutero foi estudar, se tornar um monge, então ele teve esse acesso. E algo tremendo começou a acontecer na vida dele, porque ele, ao abrir a Bíblia, a palavra de Deus, ele começou a conhecer a verdade escrita nesse livro precioso. E um dia, Lutero estava lendo o livro de Romanos, lá no Novo Testamento, e ele leu algo que tocou profundamente o seu coração. Sabe por quê? O Lutero, ele achava que ele conseguiria ser perdoado pelos seus méritos, né? Se ele fosse bonzinho, se ele fizesse tudo certinho, ele chegava ao ponto até às vezes de se bater, se castigar, porque ele achava que se ele fizesse isso e fizesse tudo certinho, com certeza ele agradaria a Deus e seria então absolvido, perdoado e tudo ficaria bem. Mas aí, Lutero leu lá no livro de Romanos, o justo viverá pela fé. Aquelas palavras foram cravadas como uma espada no coração de Lutero, muito fundo em seu coração. E então Lutero percebeu, através da revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida, que ele não tinha condições nenhuma de fazer nada para receber a salvação e o perdão dos seus pecados. Tudo era vindo do Senhor. Deus é quem dava graciosamente a salvação e o perdão dos pecados através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E então, Lutero percebeu de forma incrível que a ele cabia apenas crer no que Jesus fez por ele. Ele não tinha condições de limpar os seus próprios pecados. Só Jesus podia fazer isso. E Lutero percebeu isso lendo, estudando a palavra de Deus. E então, Lutero ficou indignado de como a igreja estava longe, como a igreja estava distante, destruída em relação ao verdadeiro propósito que ela deveria ter. Como as pessoas estavam cegas, como a igreja estava corrompida, como a igreja estava estragada. E então foi por isso que Lutero se levantou como um reformador, como alguém usado por Deus para ajudar as pessoas a verem o que estava acontecendo. Porque a igreja naquela época estava tão distante da verdade, tão distante do Senhor, que eles estavam vendendo o perdão. As pessoas precisavam pagar por um pedacinho no céu ou pelo perdão dos seus pecados. Então, quanto mais a pessoa pagava, mais ela era perdoada. Mas nós sabemos que o preço pelos nossos pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. Então, não tem nada que nós possamos fazer. Não adianta ser bonzinho, não adianta querer ajudar os outros. Nós devemos fazer isso porque Cristo habita em nós e não para receber o perdão dos pecados. Porque isso não limpa o nosso pecado. O único capaz de limpar o nosso pecado, nos salvar, é Jesus. E nós recebemos isso gratuitamente, de graça, pela fé que nós temos no Senhor. Então, a reforma protestante foi exatamente, a luta, o protesto de voltar aos princípios da palavra de Deus.
A reforma protestante nada mais é do que um retorno às Escrituras. A reforma protestante é conhecer a palavra de Deus e viver esta palavra. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E foi para isso que Ele deixou esse livro precioso. A Bíblia não é só para enfeitar a nossa casa ou um amuleto para afastar coisas ruins. Não, a Bíblia é para ser aberta, lida, estudada e obedecida. E essa foi, então, a grande questão, né? A grande verdade da reforma protestante. E por que a Tia Estela está falando sobre isso justamente agora? Porque a reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Então, nós estamos próximos de comemorar mais um ano desse acontecimento tão maravilhoso e tão precioso para a igreja, que fez com que a igreja retornasse, voltasse para os princípios da palavra de Deus. Então, crianças, quando vocês ouvirem sobre a reforma protestante, vocês sabem que a reforma protestante foi uma luta para voltar aos princípios da palavra de Deus. Esse livro maravilhoso e precioso que o Senhor deixou para nós. E aí, então, Lutero, depois, né, que ele protestou, e o protesto dele aconteceu colocando na porta, né, no portal lá da igreja, as suas 95 teses, 95 sermões, aonde ele apontava todas as coisas que precisavam ser reformadas na igreja. E aí, depois que ele fez isso, deu o maior problemão. Foi uma perseguição só. E o Lutero teve que ficar escondido. Mas sabe, Deus tem um propósito em todas as coisas. Nos dias em que Lutero esteve recluso e escondido, ele não estava lá, ai, agora o que vai acontecer comigo? Por que eu fui mexer com isso? Não! Sabe o que foi que o Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, né, natural dele. E aí as pessoas puderam ter acesso à palavra de Deus e puderam ler por si só a palavra do Senhor e ser transformadas e impactadas por essa palavra. Depois disso, a Bíblia foi traduzida em tantas e tantas, em tantas outras línguas, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade e serem impactados e transformados por essa verdade. Então, essa é a reforma protestante. Esse foi o grande motivo das pessoas protestarem e proporem e trazerem uma reforma para a igreja, para que a igreja pudesse voltar ao que ela era antes. E sabe, crianças, nós precisamos estar atentos sempre à nossa vida cristã. Porque nós precisamos estar sempre sendo reformados por Deus. A gente precisa sempre voltar à palavra de Deus, para que a gente não desvie do caminho do Senhor, para que a gente não se perca. Então, esse dia, a reforma protestante, é um acontecimento muito importante nas nossas vidas, na vida da Igreja de Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas e que Ele possa, como nosso grande reformador, estar sempre trazendo as nossas vidas para perto dEle. Que Deus nos abençoe. Nós teremos mais alguns vídeos sobre esse tema e teremos mais verdades incríveis sobre a reforma protestante para aprender. Aguardo vocês por aqui. Um grande beijo. Tchau. Que Deus nos abençoe.